Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para que todos entendam, para que fique claro, didático e absorvam a maior parte da informação que a gente puder passar aqui. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. E quero aqui já agradecer, ter aceitado o convite, esse meu amigo desde a minha infância, a gente anda junto desde sempre, agora experimentando a paternidade, senhor Alan Jonas Duarte, por favor, cumprimente o público e se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer o Dr. Renan Fará, como disse, amigo de infância. Então é uma satisfação estar aqui junto a você, né, um especialista do direito, né, uma referência, e poder falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, profissionais, né, um pouquinho de experiência de vida, né, e principalmente a minha experiência na engenharia ambiental, né. Então nós vamos misturar um pouquinho aqui, né, a engenharia de fato, a área técnica, né, com o direito ambiental também, que é uma outra disciplina, né, uma outra matéria, mas que faz todo sentido aí para que a gente tenha sucesso nas nossas ações, né, como cidadão e também como empresários, né, em si. Perfeito. Então é isso, direito ambiental vai ser o tema do nosso programa de hoje e ele é segmentado em 3 partes. A primeira parte, os preliminares, a gente conhece um pouco mais daquele que a gente está entrevistando. Na segunda parte, a gente ataca o mérito e vamos então para as questões de direito ambiental, como o empresário precisa estar atento, quais são as questões mais recorrentes, crimes ambientais, o que o Alan puder colaborar conosco aqui. E no final temos o quadro de frente para a sentença, onde fazemos perguntas que são respondidas de forma mais rápida e o convidado tem direito a responder ou recorrer. E assim finalizamos. Então, fique atento. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras. A estreia é às 21 horas. Você pode acionar aqui as notificações para sempre saber dele. Peço que comente aqui direito ambiental para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Ou melhor, esse tema é relevante para o vídeo e que todos que procurem direito ambiental apareça para eles a sugestão. E ainda, por fim, peço que compartilhe com quem você acredita que gosta. É uma grande honra para mim ter um programa que tem diversos assuntos. Então a gente procura até não repetir para que você tenha acesso a uma gama de informações, é quase um vade-mecum, ou seja, todas as leis, todos os direitos concentrados nesse programa. E hoje vamos falar um pouco sobre direito ambiental. Vou dar meus pitacos, as experiências que eu já tive nessa área, mas é legal ter um especialista em engenheiro ambiental que trabalha nessa área, fez a engenharia, tem tantos amigos nossos que fizeram, né, também e não foram para essa área, então não é tão simples e ter esse know-how é algo muito precioso. Alan, antes de entrarmos no tema, fala para nós, idade, casado, filhos, eu já dei uma antecipada aqui, mas conta para nós. Bom, como já disse, né, meu nome é Alan Jonas Duarte, né? Na infância era mais conhecido como Aladim, né? Na nossa época de esporte, né, Renan? Quem diria, né? Que nós Alan, fomos esportistas, né? Eu tô me esforçando para não falar Aladim, para você não falar o meu apelido. Então eu tô aqui me disciplinando. Vou respeitá-lo como dono do programa. Perfeito. Mas, então é uma satisfação, né? Nós que por muito tempo... E não tem como eu falar da minha pessoa hoje como profissional sem falar do período como esporte, né? Então, falando, né, Alan Jonas Duarte, eu tenho 41 anos, né? Sou casado há 11 anos, né? Fará 11 anos agora, fará 11 anos agora, né? Em novembro. Acabei de ser pai, né? Tô com uma filha, chama Estela. Com 9 meses, né, uma experiência muito diferente de tudo, né? Você acaba passando por uma transformação realmente sendo pai e vive um momento muito muito prazeroso da vida, né? Acho que tem uma realização pessoal, né? Com minha família hoje e também vivo uma realização profissional. E eu falando de esporte, né? Eu acho que tudo isso faz muito sentido para chegar no que nós chegamos hoje, tendo uma formação lá quando criança, quando adolescente na área esportiva, né? Então,
eu falo isso para todos os meus amigos, né, todos que têm relação com o esporte, eu não deixo de dizer que o esporte ele é fundamental, ele é transformador, e eu acho que é uma ferramenta fundamental para a transformação social, e eu sou a prova disso. Então, muito do que eu me tornei hoje foi em função do esporte. Então, não tem como falar da minha carreira profissional sem eu citar o esporte na minha vida, né? Então, eu acredito que eu tenha tido uma carreira, né? Tenha feito uma carreira, né? Bonita, uma carreira bacana no esporte, né? Que o nosso esporte era o bicicross, né? Anteriormente, um esporte marginalizado, né? Diga-se de passagem, não diferente de como era o skate, não diferente de como era o surf, né? E hoje nós estamos vendo aí, mais de 20 anos depois, né? Eu parei de competir há 20 anos. Hoje nós estamos vendo que esses esportes hoje são uma esperança para a nossa nação, né? Hoje são os esportes que hoje mais trazem medalhas, né? Um dos esportes que mais trazem medalhas para o nosso país, e ter deixado de ter essa conotação de marginalização, né, de um esporte marginalizado, de um esporte negativo, né, uma imagem negativa. E isso na minha trajetória como vida, né, como lá atrás nós éramos praticantes de esporte, né, como eu disse, tínhamos sucesso naquilo que nós fazíamos, mesmo ainda o esporte sendo amador, era tanto quanto natural todos que nos acompanhavam dizer assim, olha, ele é esportista, ele vai fazer educação física, né? Como muitos dos nossos amigos fizeram. Sim, sim. E hoje eu faço uma análise, é muito mais fácil você conseguir enxergar o passado pelo retrovisor, né? Você torna muito mais claro. Mas naquele momento, e concatenando com essa questão do esporte marginalizado, na nossa época ali, quando eu falo nossa época, tô falando ali final da década de 90, início dos anos 2000, nós estamos falando aí de um período aí de uns 10 anos, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000, eu entendo que o esporte, de forma geral, ele não tinha o seu devido valor como tem hoje. Então, isso eu falo de criação mesmo, né, de pais e avós, né, se você visse naquele período alguém pedalando na rodovia numa terça-feira, 10 horas da manhã... Vagabundo. É um vagabundo. Então nós crescemos e nós fomos, a nossa formação foi condicionada a esse tipo de comentário. E talvez esse tipo de comentário, ele me fez ir para uma vertente totalmente diferente. Mas deixa eu falar. O Alan, para quem não sabe, muito talentoso, foi campeão mundial quando ninguém tinha sido ainda, foi o primeiro campeão mundial do Brasil, talvez o único. Tô errado? Eu fui campeão mundial, mas antes disso eu fui terceiro colocado mundial numa categoria Championship, que é uma categoria olímpica. Então foi, na verdade, nós estamos falando isso de 2000, na Argentina, corda da Argentina. Mas, ainda assim, hoje no Brasil, só tem 2 medalhas, que são medalhas que a gente fala que é do ciclo olímpico, que é a medalha da UCI, que é da União Ciclística Internacional, que foi a minha primeira medalha, e teve agora em 2018 um brasileiro também que conseguiu o terceiro colocado numa categoria Championship. Então foi um fato histórico, foi realmente assim, quando eu falo eu fiz um comentário que fiz uma carreira bonita, realmente, né? Isso foi, eu abri um pouco as portas para o Brasil numa categoria profissional, né? Óbvio que tem outros grandes atletas, né? Mas eu acabei conquistando alguns títulos de expressão. E também, em 2006, quando eu fui campeão mundial, eu fui o primeiro atleta a receber o Prêmio Brasil Olímpico. Então foi a primeira honraria que o bicicross recebeu de cunho olímpico, que o bicicross ele foi oficializado em 2006. Foi o ano que eu me tornei campeão mundial, e naquele ano, né, que todo ano tem, né, isso é histórico, tem o Prêmio Brasil Olímpico, que todos os melhores de cada modalidade recebem esse prêmio. Então eu tive, né, o privilégio de recebê-lo em 2006, e o bicicross teve a sua estreia nas Olimpíadas em 2008, e ali eu já tinha encerrado a minha carreira como atleta. Mas então, né, obrigado, né, até pela apresentação, mas voltando... Mas eu entendo que você não foi para a educação física, você tinha esse olhar estratégico, apesar não, inclusive sendo muito talentoso,
né? A gente teve atletas em Americana que tiveram um ranking, por exemplo, o Devlin foi 10 vezes campeão brasileiro na Elite Man. Ele realmente era um cara de ponta. O Alan, olhando isso, falou, eu vou jogar a minha rede aqui. Isso é estratégia. E isso fez conquistar o que ninguém conquistou. E porque eu acho que desde o início, além de atleta, você já tinha cabeça de empresário. Você já olhava e falava assim, eu vou para tal área, foi para engenharia ambiental, desde quando a engenharia ambiental é algo simples, né? O Alan estudava na escola do lado da minha, né? A gente passava um pela escola do outro, porque ele era sempre muito estudioso, inteligente, e falou, vou jogar desse jeito. Por isso que, meu, como atleta, como empresário, sempre plantando em terreno fértil, isso é mostrar uma demonstração de sabedoria, na minha opinião. Eu acredito que eu acho que é difícil a gente avaliar, mas eu acredito que eu tomei algumas decisões acertadas. Obviamente, um gostinho de ir para umas Olimpíadas, isso é difícil, né? Mas né, quando a gente olha a nossa trajetória profissional, não tenho que reclamar. Então, eu acredito que eu agradeço as palavras, né, Renan? Não tão inteligente, nem tão estudioso, mas um tanto quanto esforçado, digo assim, né? Então, eu desde sempre, né, procurei sempre desenvolver várias atividades, né? Então, eu não fui para educação física, optei pela engenharia ambiental, que era um curso novo, né? Eu sou a segunda turma do estado de São Paulo, formado em engenharia ambiental, né? A faculdade que eu cursei, que é a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, a Escola de Engenharia, que é uma instituição bem antiga, né, e tradicional nas engenharias. Ela teve o primeiro curso de São Paulo, Engenharia Ambiental, e o segundo do país. Então, realmente, era um novo horizonte. Não se tinha muito, né? Eu lembro que, até de forma brincadeira, mas assim, né, as pessoas perguntavam, o que você vai fazer na Engenharia Ambiental? Quando eu entrei na faculdade lá em 2003, era essa pergunta, você vai ser guardinha do parque? Né? Então, era uma função, assim, não tinha muito bem definido. E te falo uma coisa, Renan, hoje ainda, ela está se encontrando a engenharia ambiental. Obviamente que tem muito seu valor, mas quando nós, né, e é o que nós vamos comentar aqui durante esse podcast, eu vou falar um pouquinho que a maioria das pessoas comete, é difícil falar crime, né, porque é muito pesado, mas comete algumas transgressões ambientais sem saber. De tão inédito que é o tema, né? De tão novo que é o tema. Por isso que eu digo, e esse eu quero dar o tom aqui nesse nosso bate-papo. É muito complexo você enquadrar um crime ambiental quando, às vezes, a pessoa ou o empresário não sabe que está cometendo um crime ambiental. E a própria lei prevê a versão culposa. A própria lei tem a modalidade culposa. Depois eu vou contar um caso que eu tive em Caieiras, que foi bem interessante. Então é isso. Então eu acredito que nós estamos passando. Eu tenho, né? Eu me formei em engenharia ambiental. Depois eu fui fazer algumas especializações, né, pós-graduações, né? Acabei pós-graduando em gerenciamento de projetos e infraestrutura de saneamento básico, que é o quê? Saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Por que eu fui me especializar nessa área? Porque eu passei pelo serviço público. Eu tinha certeza que eram 5, né? Porque você abriu a mão, começou a fazer, Desculpa, faltou um são dedo. 4. Tá bom. Posso fazer assim, né? Tá, não. Alan, deixa eu fazer outra pergunta. E agora só para terminar e concluir essa parte preliminar de conhecer você. Dá uma dica, porque eu acredito que a gente conhece muito a pessoa quando ele dá uma dica de ou um livro ou uma série que você assiste, que você gosta, um filme. Um livro, Siddhartha, de Hermann Hesse, e uma série agora que assisti recentemente, The Chosen. Então, são
algumas dicas que eu dou, e principalmente, né, a gente trabalha muito para sair um pouquinho do dia a dia ali da nossa área técnica. Eu não assisto séries de direito de jeito nenhum, cara. Eu gosto de ver coisas completamente diferentes justamente para desligar. Bom, só para concluir, então, se você sabe o meu apelido de infância, pode escrever aqui no comentário, eu não tenho problema com isso, mas eu vou deixar agora sem falar para você adivinhar, você que conhece, escrever no comentário e eu falo depois se tá certo, porque aparecem uns apelidos estranhos também. Bom, Alan, vamos lá. Por que é importante, atacando o mérito agora, por que é importante o descarte correto de resíduos em empresas, hospitais, estudos de tatuagem? Eu digo isso porque eu fui no Raul Tatu tempos atrás, apareceu lá Biotrans, né, a empresa do Alan. Por que é importante empresas têxteis ter esse descarte correto? Renan, acho que mais do que falar da importância, é a gente entender um pouquinho o nosso papel na sociedade. Nós temos uma lei, aí eu vou falar de lei, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Tá, então, é uma lei que tem 14 anos. O primeiro ponto destacado dessa legislação, e isso teve repercussão em todos os canais de televisão, em toda a mídia, era o encerramento dos lixões. Então, a lei ela tramitou pelo Congresso durante 20 anos. Então, imagina, até 2010 nós não tínhamos um pacto federativo para uma organização da destinação dos resíduos. De quem era a responsabilidade, como deveria ser, quem iria arcar com os custos, enfim. Então isso era negligenciado em nosso país. Em 2010 essa legislação foi homologada. Primeiro item mais destacado, obviamente que essa lei tem um monte de situações, né? Um monte de pormenores, mas a principal era encerramento dos lixões. Então, o nosso país, em 2010, nós tínhamos ali acima de 60% de municípios, os mais de 6 mil municípios, descartando em lixões a céu aberto. Ou seja, lixões a céu aberto, o que é? É um crime ambiental. Né? Porque você tem poluição do solo, você tem poluição do lençol freático, você tem uma situação insalubre de catadores, espaço aberto, animais transitando, aves que são vetores e transmissores de doença. Então, uma série de danos ambientais. E olha que interessante. E um crime ambiental homologado pela prefeitura, por todo mundo que está ali do lado, que foi tudo registrado e regulamentado. Renan, o prazo era 2014, ou seja, 4 anos para que todos os municípios do nosso país fizessem o encerramento dos seus lixões. Correto? Nós estamos em 2024 e nós temos ainda 40% de lixões de municípios encaminhando seus resíduos para lixões. 40% de todos os resíduos gerados no nosso país ainda vão para lixões a céu aberto. Então, por que eu quis voltar um pouquinho? Fala em lixões, eu penso em Avenida Brasil. Lembra daquela novela? Que o pessoal morava no lixão. Pois o assunto é tão popular que foi tema de novela, né? Uhum. Enfim, então a gente temos uma situação ainda negativa em relação à questão dos resíduos, quando a gente fala isso de forma macro no nosso país. Obviamente que o estado de São Paulo ele é muito desenvolvido nesse tema, então hoje o estado de São Paulo ele não tem nenhum lixão a céu aberto. Então é engraçado, né? Porque quando a gente discute leis, né, ou legislações ambientais, a gente olha para o estado de São Paulo, a gente está realmente à frente dos demais estados, né? Então é muito complexo você desenvolver uma legislação para o Brasil todo, considerando os diferentes cenários. Quando nós falamos de resíduos, né, nós temos resíduo da construção civil, nós temos os resíduos domésticos, nós temos os reciclados, nós temos os resíduos perigosos dentro dessa classificação, né? Então, e aí nós acabamos dividindo, né, entre os resíduos perigosos e os não perigosos. Quando falamos de resíduos perigosos, que foi também um tema que a Política Nacional trouxe uma clareza, primeiramente, quando o resíduo é perigoso, né, e dentro da legislação é classificado como especial, primeira coisa, é de responsabilidade do gerador a sua destinação. Esse é o primeiro ponto. Anteriormente, a legislação isso ficava um pouco... Às vezes a prefeitura fazia, às vezes encaminhava junto com um resíduo perigoso,
né, enfim, encaminhava para um lixão que recebia lixo do município. Nós temos diversos casos, inclusive na nossa região, né, um caso que ficou extremamente famoso ali, no município de Cordeirópolis, se eu não me engano, de um lixão, que lixão Aterro Mantovani, nome, né? Se a gente digitar no Google, é Aterro Mantovani, recebia resíduos domésticos, resíduos industriais de toda a nossa região. Hoje tem um passivo de resíduo ali, uma área contaminada, né? Inclusive todos que destinavam resíduos lá entraram no polo passivo para fazer a remediação do local. Então, esse é um ponto positivo da legislação que trouxe essa responsabilidade do gerador. Então, hoje, né, principalmente em empresas de grande porte, né, existe um setor de meio ambiente ali, existe uma série de regras dentro da empresa, né, para cumprimento de legislação da destinação dos resíduos. E quando nós falamos de empresa, falamos de multinacionais, né, que geram resíduos perigosos, e também nós temos pequenas empresas, como você mesmo disse, o estúdio de tatuagem, que é uma atividade comercial, né, e que gera um resíduo classificado como perigoso. Nós temos uma oficina mecânica, muitas vezes pequena, que também acaba gerando um resíduo perigoso ali, materiais contaminados com óleos e graxas também são classificados como resíduos perigosos. E o resíduo perigoso, vale destacar, porque esse é um ponto extremamente importante. O potencial poluidor, na verdade, assim, do resíduo perigoso não está na quantidade, sim no fator realmente de potencial poluidor que ele tem, né? Quando nós pegamos todos os resíduos, a massa de resíduos, né, como um todos, né, nós chamamos de RSU, resíduo sólido urbano, de 1 a 3% é caracterizado como resíduo de serviço de saúde, ou popularmente lixo hospitalar, né? Uhum. Mas aí você pega farmácia, pega estúdio, pega clínica de estética. Isso. Então não é a quantidade que é gerada, e sim o seu potencial poluidor, né? Tanto o dano ao meio ambiente quanto à saúde pública, né? E o resíduo hospitalar, ele tem um fator ainda que é um complicador, que é o risco coletivo, né? Que é o risco à saúde coletiva, né? Então ele precisa sim ser gerenciado de uma forma diferente, e ele precisa sim ser dado o seu encaminhamento, né, de forma adequada, né, por empresas adequadas, né, porque existe, né, o resíduo perigoso para ser descartado, ele precisa de um tratamento prévio. Então, cada resíduo, né, com sua classificação de perigoso, existe um tipo de tratamento, né? Então, pós o tratamento, que tem como objetivo tirar essa característica de perigoso, né, de poluente, depois disso que é feita a destinação dele. Então, voltando lá, né, a gente entra num tema muito técnico. O importante, Renan, e aí eu falo um tema popular, é o seguinte: quando eu falo da questão da educação, e eu faço essa pergunta sempre, né? Hoje eu tenho como objetivo aí ser um multiplicador de informações, né? Então, mesmo com a empresa crescendo, eu não deixei, que eu acho que é o ponto mais importante, de estar disseminando isso através de palestras para municípios, para os nossos clientes, enfim, para a sociedade em geral, o nosso papel na sociedade. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você na sua casa, que tem medicamento vencido, seja ele sólido ou líquido, o que você faz? O que você faz, Renan? Descarto. E o correto é levar na farmácia. Lá eles fazem o recolhimento. Então, mas o que eu achava era que podiam mexer e consumir, mas não é isso, é questão da poluição. Renan, hoje, por isso que a educação e esse seu canal de comunicação ela é importante, esse é o recado que eu deixo. Eu trabalho na área de meio ambiente há pilha, 20 né? anos. Pilhas, lâmpadas, baterias também. Então, mas principalmente o medicamento, né? Hoje, é uma cultura. A pessoa venceu o medicamento lá, ela tem um antibiótico líquido. O que ela faz? Ela abre e joga ou na pia ou no vaso sanitário. Então, em casa não vence porque eu sou turco e a gente compra tudo contadinho. Uma boa resposta. Você sempre foi bom nisso. Mas, de qualquer forma, né, nós temos, assim, de forma educativa, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que eu fiz essa introdução, ela tem um dispositivo nela que é o chamado logística reversa. O
que nada mais é o quê? De todos estarem envolvidos, né, a cadeia como um todo, estarem envolvidos na destinação adequada, ou seja, esse material voltar para a cadeia produtiva, né? Nós temos alguns exemplos de logística reversa que deram muito certo. Logística reversa de pneus. Né? A gente pega 20 anos atrás, o problema da dengue era pneu jogado. Ninguém fala mais de água no pneu jogado. Por quê? Você não vê mais pneu jogado. Antigamente você via, anos atrás, você via pneu jogado em toda a esquina. Por quê? Porque não tinha um programa de logística reversa. Esse é o nome, tá? Guarde aí. E ele funciona muito bem por quê? Porque o pneu, hoje, ele é revalorizado. Ou seja, muitas vezes você vai trocar o seu pneu no comércio, ele paga para você. Olha, se você deixar o seu pneu aqui, eu te dou um desconto de R$50 na carcaça. Por quê? Porque isso é revalorizado. Isso hoje gera valor na cadeia produtiva. Porque ele é reciclado, então ele vira asfalto, ele vira petróleo. Ele é monetizado, né? Monetizou o resíduo, aí passou a ter interesse nele. É isso, mas mas é aí que a gente deixa aquele lado romântico, né? Sim. O Alan, quando saiu da faculdade, né? A gente tem aquele romantismo e a gente acaba canalizando o seguinte: as soluções, ela tem que ser uma solução economicamente viável. Não adianta eu dar uma solução que não seja economicamente viável. Ou seja, eu chegar para uma oficina mecânica, que é uma oficina mecânica pequena, que gera resíduo, ou um tatuador, e cobrar um absurdo para fazer um trabalho técnico. Então o papel, aí eu falo, o papel inclusive da Biotrans foi nesse sentido, né? Porque existia-se uma dificuldade da destinação para os resíduos perigosos, porque existiam poucas empresas no mercado, uma empresa de São Paulo. Custo. Não, a empresa estava focada em grandes geradores, existiam poucas empresas focadas em grandes geradores, focados em grandes prefeituras, e aí ligavam uma pessoa que gerava lá um tambor de resíduo por ano, ela queria dar a destinação e ia custar R$10.000 para ela. Por quê? Porque não é só dar a destinação, Renan. Incinerar, Não, a destinação eu vou falar, existe todas essas etapas, mas eu vou dar um exemplo dos resíduos perigosos. Primeira coisa, para você fazer a destinação de um resíduo perigoso dentro do estado de São Paulo, você precisa ter um documento chamado CADRE, que é Certificado de Autorização e Destinação de Resíduos de Interesse Ambiental. Então, você muitas vezes vai ter que contratar um profissional para fazer isso. Segundo, você precisa ter esse CADRE, e para ter o CADRE você já tem que ter uma empresa contratada que vai dar uma anuência, vai emitir uma anuência que está disposta a receber o seu resíduo. Esse CADRE tem um custo, tanto de assessoria, como também taxa do órgão ambiental, que vou falar do Estado de São Paulo, que é a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Depois você tem um documento chamado MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. Então você tem que, quando esse resíduo sai do seu local, tem que ser emitido esse MTR, que ele traz a rastreabilidade da destinação dos resíduos. Então você tem essa parte regulamentar, né, de documentação, que é lei, que é legislação. Aí você tem a parte de prestação de serviço de fato, que você tem o carro indo lá buscar, que é um carro preparado especial, ele tem que ter uma documentação especial, o motorista tem que ter uma documentação especial, né? Aí você tem o transporte disso. Aí chega no local, você tem que ter o tratamento disso, e são vários tratamentos. Então você tem uma incineração, você tem uma autoclavagem, que é uma esterilização, você tem uma blendagem do material que você pode enviar para processamento. Eu falando tem diversos tipos de tratamento. Eu citei alguns exemplos, tem pirólise, tem plasma, enfim. E aí, depois do tratamento, você tem ainda a disposição final, que pode ser em aterro sanitário, né, não lixão, aterro sanitário classe 2 ou aterro sanitário classe 1. Então a cadeia é uma cadeia pesada, tecnicamente, e custosa. Quando a gente fala de incineração, nós estamos falando de uma operação que não é barato. Então por isso que é importante a gente saber também segregar de forma adequada os resíduos, né? Então, falo isso porque, então eu vou inviabilizar o meu comércio para destinar o resíduo, não vou legalizar, porque muitas vezes tem disso, dá muito trabalho legalizar. Então, aí eu falo um pouquinho, né? Aproveito até o espaço para fazer uma propaganda. O conceito da Biotrans
foi justamente esse, era desmistificar a gestão dos resíduos. Então, oferecer um pacote completo com tudo, com uma pequena taxa mensal. E crescemos muito com essa filosofia 10 anos atrás, né? Hoje a gente atende aí, hoje nós estamos em 4 estados, né? Com mais de 10 mil clientes, né? Que vai desde um salão de estética, um tatuador, a grandes hospitais, redes de hospitais, né? Prefeituras, enfim, grandes multinacionais, mas sempre com essa premissa de desmistificar a destinação dos resíduos, certo? Então, sim, dentro de um pacote acessível para que todo mundo possa ter o seu papel ali, né? Poder destinar os seus resíduos de forma adequada, mas é um processo tanto quanto técnico e burocrático. Perfeito, Alan. Acho que você encerrou o assunto de resíduos. Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Vamos falar sobre crimes ambientais. Quais são os principais crimes que ocorrem no direito ambiental, que você presencia como engenheiro ambiental? Renan, o que é um crime ambiental? De fato, é tudo aquilo que causa de fato dano ao meio ambiente, à fauna ou ao patrimônio cultural. Eu sempre digo isso, né? Hoje nós temos empresas, né, de forma geral, né, e nós atendemos muitas,
que muitas vezes ela, por falta de conhecimento, ela faz um armazenamento inadequado do resíduo, né? Mas isso não acaba, de fato, não sendo um crime ambiental, e sim a necessidade de ter uma adequação, pode ser ter uma notificação. Aí a pessoa do direito pode falar um pouco melhor disso. A advoga há 17 anos, foi há 15 anos atrás, meu primeiro cliente de direito ambiental. Ele estava com algumas autorizações da CETESB atrasadas. Era uma empresa têxtil, uma empresa gigante e tal. E aí veio para mim através de indicação de um advogado, amigo nosso de infância também. E a empresa era muito rica, pagava muito. Mas eu fui ver o caso, falei, vai ser uma audiência de transação penal aqui. Aí eu lembro que eu cobrei dele R$5.000, isso em 2012, 11. E ele pagou, chegamos na audiência, fizemos uma transação penal, ele pagou um salário mínimo de transação penal, na época o salário mínimo era 700 conto, ele virou pra mim e falou, pô, você cobrou muito mais. Eu falei, mas você só teve essa oportunidade porque eu tava junto. Mas o que eu quero dizer é, o crime dele, ele estava poluindo? Não, ele só estava com a documentação atrasada. E aí eles presumem que se você está com o documento atrasado é porque você está poluindo, porque a documentação é uma vigilância que vão lá, olham e falam, tá ok. Se não teve esse ok de novo, é como se você estivesse dirigindo de carteira de motorista atrasado. Não quer dizer que você não é mais motorista, mas você não passou por uma avaliação novamente, não fez uma determinada exigência burocrática, mas que tem o seu motivo de existir, que é continuar validando, tá ok, tá ok. Na hora que você perdeu esse tá ok, vamos presumir, que é isso que o Estado faz, é presumir que você tá errado, então. Se você não fez, você tá errado. É nesse sentido que a documentação, por vezes, acaba sendo o bem tutelado, que você citou alguns, eu concordo, mas tem também a questão da columidade pública, né? Ou seja, a questão da idoneidade, isso é algo que teria sido violado, é nesse sentido. Dentro da responsabilidade ambiental existe a corresponsabilidade. Então, um exemplo, se eu contrato um prestador de serviço, não é porque eu contratei esse prestador de serviço, muitas vezes para prestar qualquer tipo de serviço, eu vou falar da área voltada ambiental ou da própria questão da destinação de resíduos, é que eu não sou responsável, né? Porque a gente vê muito isso. Eu contratei, paguei, não tem nada a ver com isso. Não. Você é corresponsável. Então, nós temos o cliente, o gerador, né, que contrata qualquer empresa, inclusive você deu um exemplo de uma empresa, independente da natureza, que é obrigado a ter as suas documentações em ordem, eu tenho como responsabilidade como consumidor e como responsabilidade social checar se a documentação daquela empresa está em ordem. Porque senão eu sou corresponsável. Então, se eu faço isso, e isso faz parte de homologação. Então, nós vamos prestar serviço para grandes empresas. Antes de assinar um contrato, antes de aprovar a proposta comercial, a gente pede uma série de documentações. Opa, essa empresa ela tá com a licença de operação emitida pelo órgão ambiental vigente, ela tem a licença da vigilância sanitária, ela tem o alvará da prefeitura. Que pode, inclusive, ser um serviço, né? Analisar a documentação. Amigo, você precisa disso, isso, uma consultoria, uma assessoria para falar. Agora vai atrás desse documento, né? É que você já faz um serviço. Mas às vezes, como um assessor, um consultor, vai caber o trabalho dele de falar, ó, arruma isso, você está irregular, você está com o bumbum exposto na janela. Correto. Por isso que a engenharia ambiental, mesmo o direito ambiental, né, que são atividades correlacionadas, total. Né, enfim, ter um pouco, eu acho, Renan, até uma oportunidade de negócio, viu? Eu sempre enxergo dessa forma. Porque hoje nós vemos as empresas, elas muitas vezes contratam, ela tem o escritório de contabilidade. Então, o escritório de contabilidade, muitas vezes ela cai, né? Muitas vezes uma empresa pequena não tem, vai saber, né? Ela não tem recurso ou não tem demanda para contratar um corpo jurídico, certo? Um escritório para isso. Então ela acaba, como ela tem a obrigatoriedade de ter a contabilidade, acaba caindo tudo na contabilidade. Pedindo tudo para ele. Então assim, venceu o alvará, pede para contabilidade. Só que nós sabemos que acaba sendo limitada a contabilidade, correto? Sim. Até limitado até na própria função de contabilidade. Quantas falhas contábeis a gente consegue identificar, mesmo que a gente vivencie aí, que às vezes a pessoa está no regime tributário equivocado, ou enfim, são falhas técnicas da área da contabilidade, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas imagina, se tem esse problema, imagina o escritório de contabilidade prestar serviço de consultoria para todas as áreas de
de regulamentação, né? Regulatória. Uhum. Então, eu vejo muito, cada dia mais, né? E quem já incorreu em uma situação de transgressão ambiental vai sempre falar assim, olha, a prevenção ela custa muito mais barato do que a remediação. Sempre. Então, eu acho que faz muito sentido, eu acho que nós temos uma legislação ambiental pesada, regulatória, que vai desde que eu falei da lei mãe aí, que é a política nacional, mas tem leis estaduais, existem regramentos municipais de vigilância sanitária. Então, conhecer essa regulamentação, e obviamente quem é de outras áreas não tem obrigação de conhecer tudo, como eu não tenho obrigação de conhecer toda a área do direito, mas é importante sim sempre estar assessorado por alguém que tenha conhecimento da área ali, para que realmente não venha a transgredir, né, nenhuma legislação, né, de fato. Você acha que Porque assim, tem clientes que a gente vai, né, num flagrante, algo assim, e o cara fala, mas tá assim há anos. Ou seja, a falta de fiscalização é responsável por esse número de crimes ser alto? Renan, muitas vezes nem a fiscalização tem o entendimento correto da legislação. Olha onde nós estamos. Uhum. Eu vejo isso na minha trajetória como um todo. Então, eu vejo muitas vezes órgãos ambientais solicitando, não vou falar órgãos ambientais, órgãos fiscalizadores pedindo coisa que não deve, assim, isso que não é cabível, olha, tá pedindo isso aqui, mas isso aqui não é cabível. Isso aqui. E muitas vezes não tendo conhecimento mínimo nenhum. Que nem eu falei, alguns documentos, eu não sabia que tinha que pedir esse documento. Então, eu vejo que nós temos que passar por um processo de transformação e conhecimento para que realmente a gente tenha um regramento para as questões ambientais, né? Como você falou, tem quantas empresas, né? Eu dei um exemplo aqui da sociedade, né? Como eu falo, da Dona Maria que compra o remédio na farmácia. Dona Maria, quantas Dona Marias hoje estão indo na farmácia comprando remédio? Quantos remédios estão sendo lançados na pia hoje? Nós, como cidadãos, e perante a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, nós temos uma responsabilidade que é dar a destinação adequada. Ou seja, nós estamos, de certa forma, dentro da nossa casa, no nosso CPF, cometendo um crime ambiental. Deixa eu contar para você esse caso que eu queria contar, né? Sobre resíduo e sobre até produto controlado, que é o nosso próximo tema, tá? Mas já que eu entrei no assunto, eu fui contratado uma vez, um amigo meu de faculdade que me indicou, fazia o atendimento empresarial, né? Ou seja, aquilo que você falou. O cara, às vezes, é igual a função do contador. Ele tá ali no beabá. De repente surgiu, o cliente dele foi preso por crime ambiental. Fui lá entender a situação, soltamos na audiência custódia, saiu. E aí fui ver para poder defender no processo em si. Ele estava sendo acusado de ter produtos sem autorização. Isso faz uns 5 anos. 5, 6 anos. Ele tinha uma empresa, era um sanitizante, era cheirinho, umas coisas assim que ele tinha. E era assim, eram 3 sócios. Um cabeça e os outros 2 faziam a parte mais administrativa. Esse cabeça estava de saco cheio e vendeu a parte dele para os outros 2. Ou os outros 2 ficaram de saco cheio do cabeça e compraram a parte dele. Esse cabeça foi embora e nunca mais deu as caras. Bom, passou o prazo e tal. Fulano, tá na hora de renovar o certificado aqui de tal produto que a gente tem, que é um álcool etílico, que se você for comprar 1, 2 litros, você compra no Mercado Livre. Mas galões e galões precisava de autorização, né, da Polícia Civil. Ligaram pra Polícia Civil. Preciso que venha aqui para fazer o laudo de autorização e tal. Tá bom. Chegou lá a Polícia Civil, falou, o que você precisa? Do laudo para poder ter isso. Mas você já tem isso. Mas a gente funciona, faz aqui, tarará. Se você tá sem esse laudo, você não podia estar com isso agora. Prendeu em flagrante. E quem que chamou os caras? Eles! Então, é graças a essa certificação, essa documentação que é constantemente exigida, que existe uma fiscalização. Porém, olha como foi provocado, né? E aí essa foi a minha tese de defesa. Falei, foi o próprio cara que pediu. Se ele pediu, é porque ele não sabia que ele não podia estar com aquilo. E aí entra na categoria, tem um artigo desse crime, que a pena é alta, mas o culposo é de 1 a 6 meses. E cabe transação penal e volta para o salário mínimo, entendeu? Então foi esse
tipificando, ou seja, tipificar significa pegar o fato que aconteceu e colocar ele de verdade dentro do que está na lei. O que aconteceu foi doloso ou foi culposo? Culposo, para quem não sabe, doloso é quando você quer. Culposo é quando é sem querer. Ou seja, imprudência, negligência e imperícia. Quando foi erro da pessoa. E aí a gente falou, ó, pela própria situação de ele mesmo ter chamado, ninguém ia ser tonto de chamar se fosse doloso. Então, pela própria situação, demonstrou aqui que foi sem querer e deu tudo certo, foi, né, foi punido, mas de uma forma bem mais branda. Eu te faço uma provocação nesse sentido. Qual que é o papel do Exército, da Polícia Federal e da Polícia Civil em controlar os produtos? Qual que é o papel deles? O Exército são explosivos. É atentado contra armamentos, explosivos, enfim. Proteção do Estado, né? Contra o quê? Principalmente o quê? Contra crime, contra atentados. Polícia Federal, principalmente, são produtos controlados por conta do quê? Entorpecentes, né? Em fabricação de produtos sintéticos, enfim, que é um dano à sociedade, né? Que é para fins o quê? Fins ilegais, de fato. O da Polícia Civil, que são produtos inflamáveis, corrosivos, que também tem uma finalidade, muitas vezes, para cometimento de crime, que de fato é crime, né? Você é advogado, eu não sou engenheiro, mas tráfico de drogas é crime, correto? Uhum. Você explodir um caixa é crime. Agora, se eu tenho uma empresa, como você acabou de citar um exemplo aqui, que o fornecedor lá, que é um distribuidor grande, que teoricamente tem mais conhecimento que essa pessoa, vendeu e não também checou, falou, você tem aí o produto, porque a licença da Federal, do Exército e da Polícia Civil, tanto é para transporte como para armazenamento. São duas licenças diferentes. Então, possivelmente quem vendeu é o que eu falei do MTR, não estou falando de resíduo, que é bem diferente. Então, uma coisa nós estamos falando de produto. Isso é produto, isso não é resíduo. Então é produto. Ainda é produto porque ainda não foi usado. Pois é, porque é uma nota fiscal. É matéria-prima. Vai ter algum fim, né? Porque ele é uma matéria-prima e vai ter um fim secundário, correto? Mas é o seguinte, a pessoa que vendeu, ela, se é um produto controlado e transportou num volume que excede o que está na legislação, ela teria que ter primeiro para transportar uma licença também de transporte. E aí eu falo, no resíduo isso está muito bem definido por nós, que temos conhecimento. CADRE e MTR. Então, assim, se você não tem o CADRE, você não pode emitir o MTR. Agora, se eu sou um distribuidor e eu vou vender, eu deveria também checar se a pessoa tem o produto e avisá-la. A cadeia fazer isso. Agora, você deu um exemplo. É contraditório, mas enfim, é responsabilidade. Aí quando vai para o jurídico é um pouco mais pragmático, é a responsabilidade de quem adquire. Mas enfim, você vai dizer melhor que eu que isso. Mas o que eu quero provocar é a seguinte situação. Você fez sua defesa e assim, pô, como você vai? Olha que grave. Você tem um empresário, comprou um produto na boa-fé, demonstrou boa-fé ligando, querendo... Alguém falou para ele que ele tinha regularizado, ele falou, pô, preciso regularizar, onde que eu vou? Vou ligar. Ligou para a pessoa para ir lá para regularizar, aí você sai Sai preso. Sai preso. Em flagrante. Assim, por mais que esteja amparado pela legislação, mas eu acho que isso é uma falta é difícil falar bom senso, mas de racionalidade do fato. A pessoa está gerando emprego. A pessoa, muitas vezes, está trabalhando, quer se regularizar, está fazendo para se regularizar e sai preso. Qual o incentivo que você tem nesse país de continuar gerando riqueza? Uhum. Em contrapartida, Renan, nós temos municípios no Brasil todo. E quando eu falo municípios, aí eu estou falando de algo que gera, de fato, efeito na sociedade, que é poluição de ar, que é poluição de rios, de córregos, de lagos. Que às vezes está ali... Tem uma notificação pedindo para enquadrar essa notificação. O que é o mais grave para o meio ambiente? O que é o mais grave para a sociedade? Eu faço essa provocação para a gente não ficar restrito ao beabá, para a gente ficar realmente, para a gente entender qual é a finalidade da legislação. Qual é a atividade fim? Qual é a finalidade? Não é proteger a sociedade? Então, eu faço essa provocação justamente por isso. Hoje... nós temos 50% das residências no nosso país que não tem esgoto tratado.
Lançar esgoto in natura em corpos hídricos é crime ambiental ou não, doutor Renan? Lançar esgoto In natura? Sim. Pois é. O que mais causa efeito negativo para a sociedade do ponto de vista ambiental e social? Você estocar. Não tô falando que ele tá correto, tá? Não tô defendendo isso, tá, gente? Que fique bem claro. Mas o que realmente gera um efeito negativo? Concordo. Eu entendo o seu argumento, mas aqui não pode, ele não serve, entende? Não. O argumento ele não convence, pelo menos juridicamente. Mas isso aqui realmente... Mas olha o que o outro faz. Não tô querendo comparar. É uma reflexão para a sociedade. Sim. Para que a gente faça o que Cobre também? de quem tem que cobrar Cobre de de quem verdade. tem que cobrar. Então nós temos que cobrar hoje. Não que o pequeno não seja cobrado, mas tem que cobrar. Porque hoje tem um órgão social que cobra e a gente tem uma sociedade, muitas vezes, né? Nós tivemos um problema, já aproveitando aí, não sei se nós estamos com tempo ou não, mas do Rio Piracicaba. Isso, aproveita e fala dele. Então a gente já aproveita a situação para falar da questão do Rio Piracicaba. Nós tivemos um episódio, né, que a princípio está caracterizado pelo órgão ambiental fiscalizador, enfim, pela Polícia Ambiental, que tem relação com uma usina na nossa região aqui, né, em Rio das Pedras. Enfim, nós tivemos ali toneladas e toneladas, na verdade nós tivemos um impacto ambiental de grandes proporções. Nós tivemos uma mortandade de peixe que foi visível fora todo o bioma aquático. Tá bom, isso veio à tona, isso tem uma empresa, isso tem um CNPJ que pode ser responsabilizado. É possível rastrear e chegar ao... Sim, né? A origem de quem foi? Sim, enfim, se você... você consegue ir fazendo coletas, amostragem, pontos, né? Você tem uma rastreabilidade disso, assim, é possível. Agora só precisa ser provado, que é o que vai acontecer, né? Nos autos, né? No caso, a empresa eu acho que nega, né? Esse nexo de nexo causal, e o órgão ambiental, enfim, tá no seu papel de defesa, porém agora vai ter todo um trâmite jurídico. Só que antes disso, nós temos dezenas de municípios lançando esgoto sem tratamento acima, né? A gente fala a jusante. Mas pelo visto os peixes gostavam do esgoto que vinha. Foi o problema dessa empresa, porque os peixes não tinham morrido antes. Morreram depois de um determinado fato gerador. Renan, a questão de peixe morrer ou não, você tem espécies aquáticas que são mais tolerantes à falta de oxigênio no meio aquático, certo? Certo. Então, hoje... Eu tenho 3 aquários em casa e mais um lago. Então você é conhecedor. Sim, o que eu quero dizer é que não é o lebiste, mas o beta fêmea. A gente tem bastante beta fêmea. Assim, vive sem a oxigenação e vive bem. Vive melhor com a oxigenação, dura mais tempo. Mas outros peixes, de jeito nenhum. King precisa, por exemplo. Então, assim, agora um exemplo. Nós estamos aqui no município de Santa Bárbara, mas porém nós estamos aqui na região americana, nós temos uma represa. Sim. Represa Salto Grande. São 13 quilômetros quadrados esse espelho d'água. Quando a gente olha isso no estado de São Paulo, isso é uma reserva estratégica hídrica, que hoje não é utilizada. Hoje você for lá, você vai praticar um esporte náutico adequado? Não. Inclusive é indicado para não fazer. Você vai pescar lá, você vai consumir o peixe? Tempos atrás dava para andar de jet ski, né? Agora já... Não é que tempos atrás dava, nunca deu. Na verdade, nunca deu. Aqui nós entendíamos. Ignorância, né? Fala, até dá, por parte. A gente fala, né? Minha esposa sempre fala, a ignorância protege, né? Mas é falta de conhecimento. Na verdade, podia não. Hoje, se você for lá na represa, tem muita gente andando de jet ski. Mas falando da questão da poluição, mas assim, nós já tínhamos um corpo hídrico poluído e de forma contínua. Então, mais uma provocação, fiz essa provocação dessa reflexão da sociedade, né, é justamente isso. Então, eu sempre vou ser um militante defensor dessas causas. Então, assim, nós como população, nós temos que entender que nós temos um papel muito ativo em cobrar os nossos governantes
para que realmente dê o devido valor a isso. É porque são questões muitas vezes que passam desapercebido, que fica longe, né? O lixo saiu, para onde o lixo vai? A pessoa não quer saber. Coloquei. O que acontece com o lixo? Eu coloco aqui, o caminhão pega, não sabe para onde Você ele nem vai. sabe se ele vai ser reciclado ou não. O meu esgoto, o esgoto ele é afastado, mas ele é tratado. Então, assim, nós temos um papel efetivo. E eu entendo que, obviamente, essa questão da usina, isso para mim é óbvio que tem que ser apurado, mas assim, tudo indica que seja a vinhaça, né? A famosa vinhaça, o vinhoto, né? Que na verdade é a fermentação ali, né? Acaba sendo até um subproduto ali do processo de fermentação ácido, né? Então, quando isso cai no meio hídrico, realmente ele acaba, e a demanda, DBO e DQO, né? De oxigênio, ela reduz drasticamente, por isso que você tem essa mortandade. Então, ele vai a zero o oxigênio no meio aquático. Só que já existe soluções para isso, né? Já está comprovado, é utilizado, né? Hoje a vinhaça ela é revalorizada de forma obviamente trabalhada, não como sai ali do processo, mas com algumas técnicas para fertilidade de solo, para enriquecimento alimentar de animal bovino, né? De bovinos, enfim, Ou seja, em linhas gerais, só se cuida do resíduo quando se pode monetizá-lo. Senão, continua no descarte. Mas Renan, isso é do ser humano, né? Esse é o desafio da higiene ambiental. Esse é o meu desafio. Fazer com que é o que está acontecendo, os resíduos sólidos passar por essa transformação. Então, nós temos que transformar os resíduos sólidos em energia. Esse é o desafio hoje da higiene ambiental. Alan, a gente já está esgotando o tema, mas eu não queria, antes de entrar para o quadro de frente para a sentença, não falar sobre as queimadas. Agora, essa semana, final de semana, foi totalmente coberto na cidade americana e região o céu por fumaças que tivemos de queimadas próximas. Já vi que teve em alguns lugares, em um lugar aí foi um cara preso que foi pego, flagrado, tacando fogo e por motivações políticas. Conta para nós, quais são as consequências dessas queimadas e qual é a tendência disso? Se você também acha que tem muitas vezes motivações políticas, a gente pode pensar até na Amazônia, que também está sofrendo bastante. É difícil controlar queimadas, né? Nós tínhamos um problema no estado de São Paulo, há muito tempo atrás, que era queimada, porque era mais produtivo você queimar o canavial e depois você cortar, né? Você tinha uma produtividade maior, porque era manual a colheita. Hoje não, hoje na verdade você tem prejuízo quando você tem queimada em canavial, como os produtores aí divulgaram agora, acho que um prejuízo de 350 milhões com essas queimadas, da ordem de 350 milhões. Agora, motivação política aí para mim já dispensa comentários, né? Então assim, a pessoa que coloca a política em primeiro lugar, ou mesmo o governante que cria motivações para, enfim, para descaracterizar um problema que ele tem, difundir isso, para mim assim, não pode ser político, né? Não pode estar à frente da sociedade. É um asco, né? Não, isso aí não vamos nem entrar nesse mérito. Agora, as queimadas é de fato que eu vou falar, eu sempre comento isso, né? É até polêmico, né? Na nossa faixa aqui, quando a gente pega o globo terrestre, isso é coisa que eu discuto há muito tempo. Você pega as faixas que estão no mesmo trópico que o nosso país, você pega a África, é deserto. Você pega assim, ela é uma região desértica. Entendo. Você pega a Austrália, você tem uma região desértica na Austrália, que é o mesmo trópico. E aqui é tropical. E aqui nós temos um fator, que é o fator... a chuva que cai na nossa região aqui são os rios aéreos que falam da Amazônia, que são correntes, né? Como nós temos a corrente equatorial, que é a marítima, que faz uma subdivisão ali na altura de Cabo Frio, né? Porque uma corrente ali gelada e para baixo é um pouco mais quente, porque é uma subdivisão. Nós temos essas correntes que elas correm paralela à Cordilheira dos Andes ali, e elas fazem uma curva e caem aqui na nossa região. Eu nunca tinha parado